Olá! E aí, crianças? Estamos aqui de novo para aprender um pouquinho mais as histórias de Jesus, tudo aquilo que ele nos ensinou e continua nos ensinando. A doutrina espírita pede que a gente sempre siga os conselhos de Jesus, porque ele é o espírito mais puro, mais bonito, mais perfeito que passou aqui no planeta Terra, que reencarnou. Semana passada, nós falamos sobre essa conversa que a gente tem com Jesus, essa conversa que a gente tem com os benfeitores, e nós chamamos essa conversa de prece, de oração. E nós aprendemos que a gente pode pedir numa prece, a gente pode agradecer e a gente pode louvar. Mas não importa isso. O importante é a gente orar, a gente conversar com Jesus. Conversar com Ele nos momentos em que vamos comer. Lembra, né? Quando a gente tem um prato de comida quentinho, lembrar de agradecer aquela pessoa que fez a comida. Aquelas pessoas que trouxeram a comida até a nossa casa, a gente precisa agradecer esse alimento que vai entrar no nosso corpo e vai fazer a gente ficar mais forte, né? Mas a gente agradece só para comer? Será que é só para comer que a gente agradece? Vamos ver se tem outros tipos de agradecimento. Olha, eu posso agradecer quando eu acordo. Quando eu sinto aquele sol gostoso entrando no meu quarto, quando eu vejo o sol, eu agradeço esse astro-rei que ilumina a terra, que faz as plantinhas crescerem, que deixa os nossos ossinhos mais fortes. Agradecer o sol é vida. Sem o sol, o nosso planeta não teria vida. E de noite, quando eu já estou cansadinho, já fiz tudo aquilo que eu precisava fazer, vamos agradecer todas as coisas boas que aconteceram conosco no dia. E se aconteceu alguma coisa que a gente não gostou, vamos agradecer também. Porque eu tenho certeza que Deus, Jesus, jamais mandaria coisas ruins pra gente. É a gente que às vezes faz coisas erradas. Mas vamos agradecer sempre. Que mais? Quando que a gente pode orar? Quando a gente... espíritas! Nós fazemos o evangelho do lar, não é? Nesse momento em que a gente se senta à mesa, põe o nosso copo de água, faz a nossa sintonia, né? Liga o nosso pensamento com os benfeitores. Lembra daquela história que a tia Gisela contou? Daquelas casas? Uma que fazia o evangelho e outra que fazia mais ou menos? Aquela que fazia o evangelho, a casa se iluminava, ficava cheia de energias boas. Então essa oração, essa prece, essa conversa que nós fazemos com Deus, também é através do evangelho, né? Quando a gente senta e fica calmo e pensa em Jesus, nas coisas boas, né? E agradecendo e pedindo. Quando será que há um outro momento também da gente fazer evangelho? Quando a gente sai de casa, não é? A gente tem que pensar nisso. Agora nós estamos saindo pouco, mas antes, quando vocês saíam, iam para a escola, saíam desse abrigo gostoso que é o nosso lar, protegido, quando abria a porta, será que alguém lembrava de fazer uma oração? Pedindo que a gente possa sair e levar o nosso amor junto conosco. Porque nem todas as pessoas que a gente encontra na rua e lá fora são amorosas. Então a gente tem que pedir essa força, a gente tem que pedir essa proteção e agradecer nos lugares que nós estamos indo, não é? Agora a gente está saindo pouco, mas a gente também tem que agradecer para os lugares onde a gente está indo, não é? Quando a gente ia ao nosso centro espírita Luz e Verdade, pedir proteção durante o caminho, agradecer por estar lá aprendendo, por ter aquela casa, né, que nos acolhe com tanto carinho. Então, quando a
a gente sai de casa, a gente tem que orar também. Será que tem mais alguma figurinha aqui? Ah, e quando a gente está comendo, aí começa tudo de novo. Então a gente faz as orações a todo instante. Não tem momento para orar. Quando eu tenho vontade de conversar com Deus, com Jesus, eu faço minha oração. O bom é ir num lugarzinho, quietinho, em silêncio, né? Fechar os olhinhos para que nada fique nos distraindo. Pensar naquele Deus amoroso, nesse Jesus bondoso. Então, vamos lembrar da historinha da semana passada, né? Que a gente falou da oração e que na oração a gente pode pedir, agradecer e louvar. Continuando esse caminho de agradecer, pedir, louvar, nós vamos falar hoje sobre uma coisa muito importante que nós temos que aprender. Nós temos que aprender a perdoar, a desculpar. E hoje eu vou contar uma história para vocês. É uma história muito legal de duas abelhas. E elas moram numa colmeia. E hoje nós vamos aprender muito com essas duas amiguinhas. O nome desse livro é Desculpa Constante. Quem escreveu esse livro foi o Ellerson Santos, inspirado pela mirra alface. Esse é um espírito. Então o Ellerson sentou numa mesa, pegou um lápis, um papel e começou a psicografar essa história. O espírito ditava no ouvido dele e ele escrevia. O espírito ditava e o Ellerson escrevia. E saiu essa linda história que vocês vão gostar muito. E eu vou contar essa história para vocês. Aliás, não é contar, eu estou errada. Eu vou ler essa história para vocês. Porque todos esses dias eu estava contando histórias, mas não estava lendo. E ler histórias é muito bom. Você ler histórias para alguém. Se vocês puderem, pratiquem, façam essa atividade. E para a gente ler, a gente tem que ter postura de leitor. Leitor é aquela pessoa que senta certinho, porque a gente tem um corpinho, a gente tem uma coluna e a gente tem que ter uma postura para ler. Para nossa voz sair límpida, sair clara e bonita. Então hoje eu vou ler a história para vocês que chama Desculpa Constante, de Ellerson Santos. Então vamos lá. Querido amiguinho, neste livrinho trabalhamos a proposta do perdão. Todas as vezes em que um coleguinha, o papai ou a mamãe, ou até o irmãozinho, ofender você, tratar mal você, magoar, falar de novo coisas que não deve, desculpe. Não guarde mágoa no seu coração. Gostaria que você aprendesse, nesta singela história de Belinha e Amelinha, a importância do perdão para viver bem. Recorde-se das palavras de Jesus a Simão Pedro, quando o apóstolo lhe perguntou: quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? 7 vezes? E Jesus respondeu: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Que Deus nos ilumine. Belinha e Amelinha viviam na imensa colmeia. Elas eram irmãs, viviam juntinhas, realizavam todas as tarefas de forma inseparável. Eram operárias, e trabalhavam dia e noite para atender a colmeia, que tinha uma grande população. Então, olha só como é que era a colmeia. Muito grande. Essas aqui são Amelinha e Belinha. Elas são irmãzinhas, nasceram juntas e sempre trabalhavam juntinhas. Vocês sabem que nas colmeias, cada abelha tem uma função. Elas são muito organizadas. Então, Amelinha e Belinha, elas são operárias. Elas trabalham muito durante todo o dia, organizando a colmeia, procurando alimento, alimentando
os bebês, né, as larvas que vão nascendo. E assim era o dia delas. As abelhinhas eram comandadas pela rainha, que tinha um comportamento muito estranho. Ela era muito brava com as suas operárias. Todos tinham muito medo da abelha rainha. Ela sempre desejava que todos atendessem os seus caprichos imediatamente. Quase nenhuma das abelhinhas gostava da rainha. Belinha não gostava dela de jeito nenhum. Guardava um imenso rancor no seu coração, principalmente porque um dia ela vira a rainha maltratando uma de suas irmãs. Ai, e elas eram operárias, elas precisavam trabalhar, mas elas não tinham uma boa convivência com a rainha. Então a rainha, ela tinha que tomar conta de toda a colmeia, ela, né, organizava, mas as abelhas não tinham muita boa convivência com ela. Olha lá a carinha das abelhas, né? Algumas não gostavam, faziam cara feia e outras tinham medo. Porque a abelha rainha, ela era muito brava. Ela era muito exigente, né? Certo dia, em uma linda manhã de sol, um enxame enorme foi escolhido para procurar néctar em regiões distantes. Néctar é aquele melzinho que sai das florzinhas que a abelha gosta de sugar. Ali por perto havia poucas flores, mas o inverno estava próximo e elas precisavam fabricar o mel a fim de sobreviverem. Então as abelhas operárias foram escolhidas para procurar o mel, né? E elas precisavam sair da colmeia, porque o inverno estava chegando, estava mais frio e elas precisavam pegar bastante alimento para poder ficarem depois guardadinhas, escondidinhas na colmeia, para que o inverno chegasse e elas estivessem protegidas e com muito alimento para comer. E elas iam ter que voar muito, porque não tinha flores ali por perto. Elas tinham que ir por um lugar mais distante. No grupo de trabalhadoras daquele enxame de abelhas estavam Amelinha e Belinha. Elas adoravam ser chamadas para o trabalho, porque era uma oportunidade de sair da colmeia, já que tudo era muito bem controlado pela rainha, igual nós, né? Nós estamos doidinhos para dar uma saidinha de casa, né? A Amélia, a Melinha e a Belinha também. Elas estavam doidinhas para sair de casa. Mas não era por causa da Covid-19. Elas queriam sair do controle total da rainha, né? E elas saíram muito felizes, sobrevoando os bosques, florestas, zunindo. Vocês já ouviram a abelha? É gostoso ouvir o barulhinho delas, né? Parava aqui e parava ali. Até que encontraram, crianças, um imenso jardim. Mas um jardim tão florido e tão cheiroso. E foi ali que elas começaram a fazer o trabalho de recolher todo o néctar das flores. Olha que coisa mais linda esse jardim. Todo florido. E elas trabalhando, recolhendo muito néctar e pólen nas patinhas, né? Porque as abelhas, além delas recolherem aquele melzinho, néctar das flores, elas levam nas patinhas um pozinho que chama pólen. E assim, elas vão fazendo com que as flores se reproduzam com mais beleza, com mais intensidade. Então, por isso que a gente precisa cuidar da natureza, né? E elas trabalham muito, as abelhas, viu? Amelinha e Belinha eram excelentes operárias. Elas faziam o trabalho direitinho de recolher o néctar e levar nas patinhas o pólen. E enquanto se preparavam para o trabalho, elas começaram a conversar. Belinha começou dizendo: Amelinha, minha irmã, eu estou muito cansada. Eu vou fugir da colmeia. Já não suporto mais a rainha.
Ela maltrata todos nós, nos escraviza. A Amelinha, sua irmã, escutou e com muito carinho lhe disse: Belinha, eu entendo você. Muitas vezes eu senti essa vontade também de fugir da colmeia, mas ali que está a nossa família. Pense bem, se você fugir da colmeia, para onde você vai? O inverno está chegando e você não vai suportar o frio. Nenhuma outra colmeia vai te receber. Olha só, então essa que está com a carinha mais bravinha, né? Ela queria fugir da colmeia. Ela não suportava mais a rainha, a braveza da rainha, né? Os pedidos da rainha, os insultos, os maltratos da rainha. Só que a irmãzinha dela também falou assim: eu entendo você, mas você vai fugir para onde? Você tem lugar para se esconder? E olha que o inverno está chegando, o inverno é frio. E aí, crianças? Será que ela vai seguir o conselho da irmã dela? Ou será que ela vai fugir? O que vocês acham? Vamos pensando, será que ela vai fugir? Ou será que ela vai escutar a irmã dela? Belinha era muito ingênua e não havia pensado nada disso. Mas escutava sua irmã com atenção, enquanto recolhia o pólen com as patinhas e o néctar das flores com a sua linguinha. A Melinha continuou a falar: sabe, Belinha, procure entender a nossa rainha e perdoe-a. O trabalho dela é de muita responsabilidade. Ela tem que cuidar de toda a colmeia. Ela tem que ver se todas as funções que as abelhas estão fazendo estão corretas. Ela tem muitas responsabilidades. Por isso que ela age dessa maneira. Olha só, né? Então a Belinha era aquela abelhinha que tinha mais consciência, era mais educada, espiritualmente era mais velha. E ela, enquanto a Melinha fazia as coisas, né? Ela foi falando com ela. Olha lá, ela estava recolhendo pólen com as patinhas, né? E elas foram conversando. Que a rainha ela era muito estressada, isso é verdade. Só que ela tinha muita responsabilidade. Ela tinha que contar e ver e resolver todos os problemas da colmeia. Isso era difícil para ela também. E ela pediu, né? A Melinha pediu para a Belinha desculpar a rainha. Toda vez que ela agredia, toda vez que ela xingava, toda vez que ela falava mal, rebaixava uma pessoa, ela falava: desculpe, perdoe ela. Mas ela falou assim: mas a rainha não tem o direito de fazer conosco o que ela faz. Ela nos maltrata. Você viu outro dia como ela tratou a nossa irmãzinha? Ah, é claro que ela não tem o direito de nos maltratar, de nos ofender, mas perdoe, esqueça, Belinha, pois só você que tem a ganhar. Eu não consigo perdoar, eu não vou perdoar, eu não posso perdoar. Então, desculpe. Desculpar? Mas o que desculpar? Perguntou Belinha, sem entender. Sim, desculpe, reafirmou a Belinha, a Melinha. A desculpa é o primeiro passo para o perdão. A desculpa é constante. Aprendemos a desculpar as pequenas coisas para depois perdoar as grandes ofensas. Acalme o seu coração, Belinha, e não se deixe envolver pelo ódio. O rancor, a raiva só nos fazem muito mal. Eu te digo isso porque já senti o mesmo que você está sentindo agora. Procure olhar a rainha com outros olhos. Olha só, que legal! A Amelinha ensinando a Belinha que já que nós não conseguimos perdoar, esquecer as ofensas, as agressões que as pessoas nos fazem, que a gente comece a desculpar, né? Começar a entender que às vezes a pessoa não está bem, tem grandes responsabilidades.
Claro que não é certo ofender ninguém. Ninguém gosta de ser ofendido. Mas, para o nosso bem, a gente tem que começar a perdoar, a desculpar. Porque à medida que a gente vai desculpando, a gente vai aprendendo a olhar as pessoas com outros olhos. Que essas pessoas têm problemas, porque elas nos agridem tanto, não é? Elas estavam na maior conversa quando a abelha que comandava o enxame deu um sinal. Ei, pare com essa conversa aí. É hora de voltar para a colmeia. O sol já está indo embora. Vamos, senão não vamos encontrar o caminho de volta. E a Belinha foi pensando. Como foi bom conversar com a minha irmã. Eu estava querendo fugir da colmeia. Olha como eu sou imatura. Belinha havia compreendido muitas coisas. Sabia que não ia ser fácil aturar aquela rainha brava que vivia chamando atenção, que não conseguia ser alegre com as pessoas, ser muito educada com as pessoas. Mas ela iria continuar cumprindo bem as suas tarefas e ia começar a pensar nessa palavrinha, desculpar, já que ela não conseguia perdoar, que ela desculpasse. Olha lá. Então, elas estavam na maior conversa, aí o Zangão veio chamar e falar assim, olha, já está na hora de voltarmos para a colmeia, o sol está indo embora. Aí elas puseram mais pólen nas patinhas, tomaram mais um pouquinho de néctar e voltaram rapidinho para a colmeia. E assim, Belinha e Amelinha retornaram para a colmeia. Daí a algumas semanas, o inverno chegou, aquele vento frio. Mas por causa das reservas de alimentos que elas tinham, todas as abelhas sobreviveram. Olha só, o inverno chegou, o vento forte, né? Que com certeza a abelhinha não ia conseguir viver lá fora, né? Então ela ficou feliz pela irmã ter conversado com ela e mais ainda por não ter fugido, por ter continuado na colmeia, né? E continuou a fazer o trabalho dela o melhor possível. Aí o tempo foi passando, e Belinha, seguindo as orientações da Amelinha, vá desculpando, desculpa constante. E um dia, ela percebeu que já não tinha mais rancor, que quando ela via a rainha, ela não ficava brava, irritada, ela não sentia aquele aperto no coraçãozinho de abelhinha. E ela começou a perceber que ela já estava desculpando as atitudes da rainha e que ela não vivia mais de cara feia, porque ela tinha que ser feliz e fazer o trabalho dela bem feito, do que ficar se preocupando com uma rainha que maltratava os outros. Porque um dia a rainha também ia perceber que essa atitude dela não era legal de ficar maltratando. Então a Amelinha e Belinha, né? Principalmente a Belinha descobriu que a melhor coisa era desculpar, porque desculpando, aos poucos ela foi perdoando a atitude da rainha, né? E quem sabe mais pra frente elas não conseguiriam até conversar com a rainha, né? De uma maneira bem doce, né? E pedindo para que ela observasse as suas atitudes. E é assim que termina a nossa história. Por isso que o livro chama Desculpa Constante. Todos os dias a gente passa por problemas, né? Muitas vezes as pessoas nos maltratam, nos agridem. E a gente acha que foi injusto isso. E realmente não é gostoso, né? A gente levar bronca, né? Eu não gosto de levar bronca. Eu não gosto de ser maltratada. E vocês também não. Mas a gente tem que perceber o que está acontecendo com essa pessoa. E se a gente fica bravo, emburrado, do mesmo jeito que a pessoa tá, a gente vai conseguir ser feliz? Claro que não, né? Eu vou ficar emburrado só porque o outro me maltratou, né? Só porque o outro me xingou, só porque o outro falou mal de mim. Deixa pra lá. Vai desculpando. Porque essa pessoa, essa criatura, ela tem problemas. Ela precisa do nosso amor. Ela precisa da nossa desculpa constante. E se a gente fica guardando mágoa, o nosso coração vai ficando sujinho.
vai ficando cheio de coisas ruins, a gente não vai ficando legal. E a gente não quer ficar perdendo tempo, né? A gente, ao contrário, a gente quer mais é ser feliz, porque Jesus falou que a gente pode ser feliz. Então, essa semana, vamos começar a desculpar, né? Desculpar, às vezes, o irmãozinho que fica brigando com a gente, desculpar a mamãe e o papai, que muitas vezes também, né? Com esses tempos de epidemia, perdem o controle e também, às vezes, falam alto com a gente ou, né? Muitas vezes ficam bravos com coisas que a gente não tá fazendo certo também, porque tem muitos momentos que a gente faz coisa errada. E a gente não quer saber, a gente acha que tá certo mesmo fazendo coisas erradas. Então esse livrinho é pra gente pensar. Quando a gente quando alguém chama a atenção da gente por alguma coisa errada que a gente fez. Ou também quando a gente não fez nada de errado, mas alguém tá nervoso e fala de um jeito grosseiro, de um jeito e xinga a gente, vamos pensar nisso, né? Vamos começar a desculpar, porque o mundo precisa de paz, o mundo precisa de amor. E a paz do mundo começa em mim. A paz do mundo começa dentro do meu coração. Então, essa semana, vamos desculpar. Combinado? Eu desejo que vocês fiquem na companhia desse Mestre Jesus tão querido, tão amoroso, na companhia de todos os benfeitores amorosos. Eu tô vendo que a nossa aulinha foi um pouquinho mais longa hoje, mas é porque a gente relembrou a aula passada e estamos agora desenvolvendo a aula sobre o perdão. Então, meus queridos, se perdoar tá difícil, né? Esquecer o que fizeram com a gente, porque a gente não esquece, vamos começar a desculpar. Vamos desculpar todas aquelas pessoas que muitas vezes, equivocadamente, né? Sem saber, nos magoam, nos machucam. E vamos ser felizes. Um beijo no coração de cada um de vocês, meus amores. Tchau, tchau.